Pessoal, dando continuidade ao quinto episódio, né, que a gente falou um bônus, até para separar, para não fazer muita confusão, a gente fez esse anexo, né, esse bônus desse episódio, né, Bim? Perfeito. A gente preferiu assim, até para separar esses assuntos, né? A gente queria agora, para você estar falando, né, Bim, sobre o Ferreira Saúde. Porque, assim, o pessoal faz confusão, inclusive eu fazia confusão, porque eu achava que o H10 era da construtora Ferreira, né? Em Ferreira Empreendimentos. Mas peraí, explica para nós, diferencia aí e pode falar sobre o Ferreira Saúde. Vamos lá, né? A gente estigou, né? Então, prometido, né? Vamos entregar. O Ferreira Saúde, ele é um projeto, né, da Ferreira, construtora, que carrega aí a nossa pegada, a nossa marca de ser um projeto exclusivo, um projeto inovador, né? E um projeto um tanto quanto robusto, né? Vocês E podem ver bonita, na, hein? na televisão aí, a gente pretende fazer aí uma torre aí de 30 andares, né? Tem alguns andares técnicos, né? São 27 andares aproveitados e 3 andares técnicos. Mas basicamente o Ferreira Saúde ele nasceu junto com o conceito do que a gente falou, né, do H10, daí a confusão, eles são irmãos gêmeos, afinal. Mas o Ferreira Saúde basicamente é a construção estrutural necessária para suprir um pouco mais da demanda que a gente tem de atendimento na região. O que a gente viu, né, quando a gente começou a estudar saúde? Que não tinha-se bons consultórios para os médicos comprarem, né? Não se tinha no ambiente de saúde farmácia integrada dentro, lanchonete, restaurante, né? Contador, né? Então, o que a gente quis trazer com esse projeto? A gente trouxe uma proposta de multidisciplinaridade, aonde que no mesmo lugar a gente teria tudo para poder resolver a vida do usuário de saúde, do profissional, do gestor, dos fornecedores. Então, a proposta é que a gente tenha dentro desse condomínio, né, uma fusão de atividades, todas voltadas para o entendimento, né, de se cuidar, de se gerar saúde na nossa região. Bem, então, peraí, eu tô vendo um helicóptero ali, nessa imagem, lá, então vai ter para pousar, então. Exatamente. Foi uma carência que a gente observou. A gente Tem. não tem nenhuma instituição em Patos, né, de saúde que tenha aí a oportunidade de ter aí um resgate, né, ou uma saída por aeronave. Então, foi uma coisa que a gente teve aí o cuidado, né, de fazer, em pensar nisso no projeto, em ter um heliponto, né, no condomínio. Por que não? O heliponto é uma coisa super simples de ser construída, nada mais é do que uma laje com proteções um pouco diferentes, né, com cargas, né, que suportem ali o peso de partida e chegada de uma aeronave. Tem um pouquinho mais de complicação só, porque a gente vai precisar pegar, homologar ele junto à ANAC. Então vai dar um pouquinho mais de trabalho para a Gislane, que é a nossa arquiteta. Nada que ela não esteja dentro do potencial dela. Bem, tal, você tem aí de cabeça a metragem que vai ser? Porque eu tô vendo ali, é uma torre de 30 andares. É grande. Embaixo, a parte comercial. Não, o hospital e embaixo, salas comerciais. Seria Exato. isso? Exato. O condomínio ele se divide em 3 prédios, eu posso te dizer. Basicamente, ele tem um prédio pequeno, de 400 metros quadrados só, que é um restaurante. Isso aí vai ficar uma surpresa aí. Ele não tá aqui nessa. Não, ele não está nessas imagens que a gente passou. Esse restaurante ele fica dentro do o nosso terreno. Vamos começar pelo terreno, né? Senão vai ficar tudo mais confuso. O terreno tem 8.000 metros quadrados, né? Ele fica localizado na Avenida Fátima Porto, na altura do bairro Jardim Califórnia. Esse terreno ele tinha uma reserva dentro dele muito petitinha, de 1.000 metros quadrados.
né? Essa reserva tem um coqueiro, uma caúba e uma aroeira dentro dela. Então, E né, aí, reserva. vamos manter isso, né? E é uma área verde, bonita. O lote ele é voltado para o vale que a gente tem das margens da nascente do córrego, né? Do Monjolo, que é bem bonito aqui na parte de cima. E a gente resolveu colocar esse restaurante próximo, né, dessa área verde que o lote tem, então por isso que ele ficou desvinculado do restante. E também para a pessoa poder ter uma experiência, né, de talvez ali o profissional que está fazendo algum plantão futuramente dentro desse condomínio, ele quer se desligar um pouquinho do trabalho que ele está fazendo. Ou talvez o Legal. paciente que não está ali num dos melhores dias, quer dar uma distraída, quer ver outras coisas diferentes, o povo mais leve. Então, por uma questão até de design biofílico, né, a gente optou por fazer ele separado. Ele vai ter 3 acessos diferentes. Ele vai ter um acesso subterrâneo, um acesso terrestre e um acesso aéreo, que a gente vai fazer uma ponte interligando, né, provavelmente aí o complexo de cá, né, que dá acesso para a rua ao restaurante. Os outros 2 prédios, a gente tem um prédio baixo, que vai ser destinado a uma unidade hospitalar, né? São 3.000 metros de construção em 2 andares mais horizontais. Durante toda a análise que eu fiz de projeto arquitetônico para hospital, não se é muito interessante a verticalização. Porque quanto mais alto o prédio do hospital vai ficando, a mobilidade, a dificuldade de locomoção não é legal. Mesmo ele sendo 2 andares só, a gente colocou 4 elevadores nele, todos os 4 elevadores para leito. Então a gente teve uma preocupação muito grande com isso para não pecar. E também a questão de janelas. A gente quis fazer ele mais puxadinho para que ele pudesse ter janelas de ambos os lados, né? Que a gente quer que todos os cômodos tenham um arejamento externo, um contato com o externo, contato com a natureza, que isso aí faz parte do design que a gente queria. O primeiro andar a gente queria comércios, né? Farmácias, loterias, banco, tudo isso para que a pessoa conseguisse ali resolver algumas coisas cotidianas, tanto os profissionais, novamente, os usuários. Então o projeto foi inteiramente pensado, né, no seu uso final. E esse comércio veio justamente para trazer essa vida, né, de integração para o projeto. E aí o segundo prédio, o terceiro prédio, na verdade, a torre, né? É uma torre de 366 metros cada andar. A Ferreira hoje já trabalha com arquitetura livre modular. Para quem não conhece esse termo, significa que dentro não se existe pilares estruturais. Então, dentro desses 366 metros, pode-se trabalhar a estrutura, né, arquitetônica que se quiser, através do drywall. Então, a gente vai poder ter desde um consultório dentro de 20 metros quadrados a uma clínica de 366 metros. Ou ela pode pegar 2 andares também. Então, assim, é muito prático e funcional esse tipo de arquitetura, para não falar que, além disso, ela é atemporal, né? Com a arquitetura modular, daqui 40, 50 anos, essa torre vai estar extremamente moderna e podendo se adequar, né, à situação do momento que muda, né? A cada década a gente tem mudança cultural e por que não a arquitetura conseguir acompanhar isso? Então, um pilar da arquitetura moderna é isso, é ter esse conceito aberto, e a gente traz ele também nessa torre. Previsão A gente tem um perfil, a gente já teve um perfil para mais ontem? rápido. Para É ontem? tudo assim, né? Pra ontem, né? Não, Para ontem? quando a gente fala de construção civil, de um monumento arquitetônico desse, a gente tem que ter uma cautela em falar de tempo, mas a gente tem um planejamento para fazer isso em 60 meses. É rápido pela magnitude. É. Daria para, se a gente tivesse numa capital, eu acredito que a gente conseguiria fazer com 3 anos. E eu posso aqui fazer aqui um chamado, né? Se a nossa comunidade estiver aberta a esse projeto, abraçar ele e aceitar ele, ou melhor, estiver pronta para ele, a gente faz em 4, né? Que aí 48 meses. Mas a Ferreira não brinca em serviço, não. A gente tem inúmeros processos internos nossos hoje dedicados a uma execução limpa e rápida, né? Uma execução eficiente. A gente tem uma equipe muito bem treinada, a gente se propõe a fazer isso. Eu e meu irmão, que fundamos a Ferreira, junto com o nosso pai,
a gente foi da operação muitos anos, Flavinha. Então, a minha primeira formação é servente, depois eu me pós-graduei em pedreiro, né, e fiz PhD em carpintaria, e aí foi. Então, a gente conhece a construção civil de dentro para fora. Então, hoje, por mais que eu estou afastado já da operação aí há 2 anos, eu ainda tenho uma comunicação muito boa com os nossos operários, né, com os nossos colaboradores, e isso proporciona que a gente ainda continue criando processos de execução para facilitar, né, tanto a velocidade, tanto também a vida do colaborador, que não é fácil, né? Público-alvo. O que seria esse público-alvo aí? Até para despertar o pessoal aqui. Vamos lá. A gente tem um público-alvo voltado para os profissionais da saúde. Eu brinco que desde a manicure, né, uma podóloga, né, eu acredito que vai querer e vai poder estar dentro do Ferreira Saúde, a um cirurgião de altíssima complexidade. Eu acredito que a gente vai ter espaço para ambos dentro desse condomínio. Foi até que na questão que a gente estava falando do H10, eu perguntei sobre o espaço também. No caso, seria aí. Isso. No espaço, assim, de terapias, né? Exato. A gente vai ter uma parceria muito forte com o H10. A Ferreira se predispõe nesse momento. O H10 fica do lado? Vamos lá. O H10 vai poder estar dentro do Ferreira Saúde se ele tomar essa decisão em algum momento, né? O H10, como a gente mencionou, ele é uma gestão, né, de saúde. E o Ferreira Saúde ele é uma construção, né, de infraestrutura em saúde que eu acredito que o H10 vai precisar. A Ferreira, para manter aí um bom relacionamento com o irmão gêmeo, se o H10 optar por comprar a nossa estrutura hospitalar, a gente vai vender ela a preço de custo, né? Então o H10 não vai ter que pagar nenhum lucro para a Ferreira para ocupar isso aí. Agora, se o H10 tomar essa decisão que não, provavelmente a Ferreira vai negociar, né, as estruturas hospitalares aí a preço de mercado para uma outra instituição, mas eu te confesso que do fundo do coração a gente quer ter o H10 aqui junto e a gente vai fazer de tudo para que esse relacionamento aí aconteça, né, e que essa estrutura hospitalar possa ser ocupada pelo H10 e muito bem usada, né? Porque o propósito do H10 é muito bom. Vai ser um casamento. Digamos que sim. Vai ser um relacionamento que tem que dar certo. Exatamente. E qual que é o maior, até pra gente finalizar aqui, qual que vai ser o seu maior desafio aqui da Ferreira Saúde? Eu acredito que a mudança cultural. A gente está numa região de uma cidade pequena, de mentalidades pequenas, às vezes, por causa disso, né? Então, quando as pessoas olham para o Ferreira Saúde, eles acham que ele é um projeto muito grande. E não é. O Ferreira Saúde é um projeto necessário nesse momento. É um projeto que vem para suprir uma falta de infraestrutura gigantesca da nossa região, né? Eu brinco muito que os construtores que eu mais admirei hoje não estão mais construindo, né? Então, é com muito orgulho que eu posso falar que a gente quer orgulhar, sim, as próximas gerações com esse condomínio, né, e poder construir ele. Então, o nosso desafio vai ser mudar essa questão cultural de que o ambiente de trabalho merece tamanha dignidade como o ambiente que a gente mora. Tem uma frase muito clichê minha que fala o seguinte: a gente costuma morar em casas muito superiores ao ambiente de trabalho nosso. E eu acho que tem que ser compatível. Então, se a gente conseguir levar pelo menos essa equalização, que a gente possa morar em uma casa de 150 mil e trabalhar em um ambiente de 150 mil. Morar em uma casa de 1 milhão e trabalhar em um ambiente de trabalho de 1 milhão. Eu acredito que eu vou ter conseguido aí vencer esse desafio aí que eu resolvi comprar através desse projeto. E vai dar certo. Se Deus já quiser. Deu certo. Amém, amém. Todo sucesso, Ebin. Flavinha, obrigado. Você sabe. Eu queria aproveitar para agradecer o Alan, né, seu esposo da Formato, porque, cara, o Alan, mais do que ninguém, conhece a minha trajetória. O Alan, eu lembro de eu levar os papelzinhos para ele e ele imprimir para mim os projetos. O Alan sempre acreditou muito em todos os projetos meus, independente, né? A gente tem projetos hoje que eles acharam que a gente nunca ia construir e que hoje é uma realidade, está erguido. Hoje, inclusive, a gente está fazendo esse podcast, né, de dentro de um desses prédios,
que aos olhos dos incrédulos não poderia, né, ser Isso construído mesmo. por um servente, por um motorista, né? E isso foi possível. E o Alan não, o Alan sempre acreditou nisso. Então, Alan, cara, do fundo do meu coração, gratidão, gratidão por ter conhecido a Flavinha através de você, que hoje, né, é uma grande amiga, conselheira também, parceira agora, né? E agradecer você pela participação aqui no podcast, achei fantástico. E, né, tomara que a gente E possa você vir viu que é falar de mais. boa, né? Demais, não, eu tava com medo aqui, apreensivo. Pedi o Você pessoal viu que para é não de boa. reparar, né? Não reparar, porque eu tenho um português limitado, eu tenho uma certa dislexia no português, mas esse assunto é outra coisa pra gente falar mais pra frente aí. Essa parte aí eu já te falei que nós precisamos falar sobre, né? Porque muita gente não sabe da sua história, né? A gente sabe da sua história. Eu quero muito contar a sua história. Você já fugiu de mim. Eu já convidei ele, ele meio que fugiu. Não, mas Mas ele precisa, estamos preparados. precisa porque é exemplo, né, para as outras É, pessoas e às vezes a pessoa tá se escondendo, vamos né? lá. E é bom Vamos, depois a gente falar sobre isso. Você não vai vamos fugir de fazer mim, uma não. promessa aqui. Eu gosto de fazer promessa, porque depois Porque eu sua tenho que cumprir, história, porque eu sempre cumpro, né? porque a história do Ebinho não é só simplesmente um servente que venceu na vida, não. Tem muita coisa. Tem muita Nós, coisa nós vamos atrás fazer o aí. seguinte: eu vou reestruturar, né, um ambiente para podcast, cujo qual vai ficar disponível para o Inclusão Cast para todos os episódios que ele queira fazer, como sempre, Conquista. né? E vai ser aí vamos falar assim, o ambiente podcast mais top dessa cidade que ela já viu, né? E aí, quando a gente for inaugurar isso, eu faço questão de contar a minha história de vida, né, para vocês e tudo mais. Vamos fazer desse jeito? Gente, tô, tô, tô que tô, né? O que que eu falo agora? Tá feito o Obrigada. desafio. Ô, Ebin, você sabe, não, você até falou essa questão, mas a gente sempre falou, é a questão que o Alan sempre falou, e eu aprendi a admirar você porque o Alan falava assim, ué, Ebin e tal, e às vezes alguns clientes chegavam lá, né, e a gente tem um carinho, a gente é seu fã, né, não só pela a sua história, né, questão da sua história e a pessoa que você é. Independente da onde que você chegou hoje, você continua sendo o Ebin lá de trás, né? Exato. Então, assim, Ô, parabéns ô, ô, hoje eu pelo... tô mais bonitinho aqui, porque hoje você você me tá... pediu, né? hoje tá Que geralmente é na arrumadinho, basicazinha, que eu me sinto bem em ser uma pessoa simples, isso é fato, de né? botina, da Exato, obra, sempre, sair da sempre. obra. Então, parabéns pela pessoa que você se tornou, independente de questão financeira e aonde que você chegou, né? Você não esqueceu as suas raízes. Você tá lá ligada lá e isso é importante, porque às vezes as pessoas esquecem da onde que ela veio as suas raízes, né? Eu brinco muito que essa é uma luta diária de não se vender, né? A gente tem que lutar para manter a nossa essência, né? Eu acredito que eu consigo manter isso, eu gosto disso, né? Eu não quero mudar, não. Quero continuar sendo essa pessoa que eu sou. É isso aí. Muito Eu que obrigada, te agradeço. gratidão. Gente, vocês viram, né? Agora tem até um espaço, né? Prometido, promessa é dívida no nosso podcast, ó, Em breve. em breve, tá? Gente, grande beijo, tchau. Fica com Deus. Até o próximo episódio, o 6º episódio.